Olá malta, tudo bem? Hoje vamos falar de lixo. Como é que se processa a reciclagem em Portugal, como é que andam os nossos números e, mais importante que tudo, o que é que podemos fazer para melhorar a situação. Bora lá para mais um vídeo. Antes de mais, o programa de hoje é inspirado num dos últimos episódios do Last Week Tonight, em que o John Oliver se debruçou sobre a situação da reciclagem nos Estados Unidos e, claro, me caiu o queixo com a maneira como as coisas se fazem por lá, não é? Vou deixar link na descrição do vídeo, recomendo mesmo muito que vejam, e decidi verificar como é que as coisas andam por cá. Se acharem o vídeo interessante, se acharem útil, por favor deem um like, partilhem com alguém que achem que também possa ter interesse e vamos ver então como é que anda a coisa. Primeiro, vamos ao ponto da situação. Cada português produz em média 500 kg de lixo por ano. Top 10 da Europa, que a Noruega e a Suíça não contam, embrulha! Só cerca de 17% é colocado no ecoponto. Será que isto conta para os 17%? E reciclamos aproximadamente 29% deste lixo. 29%, só 1, 2, 3, 4, 5 países, 5 com dados para analisar abaixo de nós. Não é um espetacular início de conversa? Deste lixo, a nossa preocupação principal é o plástico. Mais de 400 anos a decompor-se, desfaz-se em microplásticos que contaminam a água, os solos, os seres vivos. Em 2018 só reciclámos aproximadamente 15% de todo o plástico que consumimos. 15. Vá! 15 se formos picuinhas e estivermos a contar o plástico todo, não é? Tipo, pegar na quantidade de plástico efetivamente reciclado, dividir pela quantidade de plástico consumido, multiplicar por 100. Agora, se formos como ao governo e só contabilizarmos o universo das embalagens e mesmo aí só as que pagam a ecotaxa, que é o que financia a Módesca, a reciclagem, então aí dá uns fantásticos 44% que nos deixam super em linha com as metas da União Europeia. Portugal! Querem mais uma pérola para a coleção? Pois de todo o plástico produzido desde o princípio até cerca de 2015, data do estudo, só à volta de 9% é que tinha sido reciclado e 12% incinerado. 9 mais 12, 21, 79% do plástico alguma vez produzido, até 2015, continuava no planeta de alguma forma. No mar, num aterro, de alguma forma a poluir o nosso planeta. Razões para o estado de coisas em Portugal, segundo a Associação Ambientalista Zero. O sistema de recolha baseado em ecopontos, quando há todas as evidências técnicas de que o sistema de recolha porta a porta é muito mais eficiente na recolha principalmente do plástico. Os produtores de mais de metade das embalagens de plástico colocadas no mercado não têm pago a sua contribuição obrigatória para suportar os custos da recolha seletiva e da triagem. Portanto, todo este sistema está a ser subfinanciado. A taxa de gestão de resíduos aplicada a material reciclável que é colocada nos aterros ou incinerada estava em 11 euros por tonelada, até há bem pouco tempo, pelo menos, em comparação com os 80 euros da União Europeia. Eu li que iria passar para 22 euros por tonelada em 2020. Mas no site da APA continua lá a dizer os 11 euros, portanto, mesmo que fossem 22, estão a ver a proporção, não é? Não há, portanto, grande incentivo para as empresas apostarem nisso, não é? Na minha opinião, ainda há o fator permanência de objeto. O conceito que, quando eu coloco um objeto ao lixo, ele não desaparece. Ele vai para algum lado. E nós temos de estar conscientes disto e conscientes do lixo que estamos a produzir. Ora bem, queiramos ou não, temos de fazer melhor que isto porque temos metas para cumprir. Bruxelas estipula que até 2035, de todos os resíduos produzidos, pelo menos 65% sejam reciclados e no máximo 10% sejam colocados em aterro. Neste momento, estamos com uma taxa de colocação em aterro superior a 50%. Além de que os 33 aterros que temos em Portugal já estão a começar a ficar preenchidinhos e já só são suficientes para mais cerca de 7 anos. C'est pas bom. Falando em aterros a encher, só em 2018 Portugal importou cerca de 2 milhões de toneladas de lixo. Pois é, o lixo também se importa e exporta. Fantásticas novidades, não são?
Este lixo que importamos representa um aumento de cerca de 50% em relação ao ano anterior e muito dele foram resíduos perigosos como amianto, por exemplo, que foram parar ao aterro do Sobrado, alvo de reportagens na televisão e tudo. O aterro, gerido pela empresa Recifa Longo, abriu as portas em 2007. Inicialmente seria apenas para resíduos de construção civil, mas, segundo o que a RTP apurou, existem mais de 400 licenças passadas pela Agência Portuguesa do Ambiente para receber vários tipos de lixo. E em 2018 houve uma subida de mais de 50% dos resíduos referenciados como laranja, ou seja, que requerem manuseamento especial. Só acontece porque há um incentivo económico. A Recifa Longo, que não quis prestar declarações para esta reportagem, foi alvo de processos de contraordenação por incumprimento em matéria de resíduos e águas residuais. Neste aterro são depositadas 280 toneladas diárias de lixo. Em 2020 puxou-se o travão a essa importação, supostamente por causa da pandemia e dos resíduos descartáveis que seriam depositados em aterro em consequência dela. Vamos ver se agora no final da pandemia se esta política de importação sofre alteração ou não. Em termos de exportação, também exportamos algum lixo, mas não é muito relevante. Outros países, conforme vocês vão ter adivinhado, países ricos naturalmente, como os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a França, têm muito hábito de exportar o seu lixo, naturalmente. Antes era para a China principalmente, a China importava bastante, mas a China fartou-se disto há uns 3 anos e disse não mais para mim, obrigada. Conclusão, deixou-lhes uma batata quente na mão, passaram então a exportar para países, na sua maioria asiáticos pobres, como a Malásia, o Vietnã, a Indonésia, Taiwan, que preferem naturalmente o rendimento que isso lhes dá, não é? Porquê é que esses países exportam lixo e em tão grandes quantidades? Porque sacodem a água do capote, os seus números ficam muito mais apelativos, não é? Sai-lhes mais barato e, ao mesmo tempo, protegem a saúde dos seus cidadãos. Né? Permanência do objeto. Mandei o lixo para lá, o lixo já não existe. Mas voltando ao tópico, porquê é que reciclar é bom? No plástico e no vidro poupa-se cerca de 1/3 da energia do que a produzir novo, além de se pouparem também muitos recursos. Por exemplo, a areia que é necessária ao fabrico do vidro é uma areia muito específica e por cada tonelada de vidro produzido a partir de reciclagem, poupam cerca de 400 kg dessa areia, que é muita coisa. Para além de que o vidro se recicla sem perda de qualidade, enquanto que na natureza demoraria até 1 milhão de anos a decompor-se. No caso do alumínio, latas de alumínio reciclado gastam menos 95% de energia a produzir do que de raiz. Além de que ele também é um material que pode ser praticamente indefinidamente reciclado. No caso do papel, pode ser reciclado entre 5 a 7 vezes até começar a perder a qualidade das fibras. E poupa-se cerca de 60% de energia no seu fabrico. Além disso, aumentar a percentagem de reciclagem significa diminuir a quantidade de lixo nos aterros e solto pelo planeta que causa a contaminação dos solos, das águas, por exemplo, os microplásticos provenientes da degradação do plástico que vão contaminando tudo à sua volta e que acabam dentro de nós também. Como podemos fazê-lo melhor? Alguns países adotaram um sistema numérico internacional para categorizar os diferentes tipos de plástico, para que no momento da compra nós saibamos que tipo de plástico é aquele e se ele é reciclável ou não, se tem maior ou menor potencial para ser reciclado. Então convém ter isso em mente. Portugal ainda não é um dos países que adotou este sistema como obrigatório, mas está em vias de... Há uma proposta para a alteração da legislação que ainda está em consulta pública. Vamos ver no que é que dá. Então, tendo em conta esta numeração, os plásticos com maior probabilidade de virem a ser reciclados são, em termos genéricos, os do tipo 1 e 2. Se virem essa informação na embalagem, aproveitem-na. Com menor potencial para ser reciclados, os mistos, tipo 7, que inclui os acrílicos e o nylon. Os do tipo 1, PET, abreviatura para um nome horroroso que não interessa a quase ninguém, são frequentemente usados nas garrafas de águas e sumos, como as bebidas com gás, na forma de poliéster, na roupa, mas nesse caso
Para reciclar seria necessário separar os restantes materiais, como o algodão, e aí nada feito. O tipo 2, o polietileno de alta densidade, é usado, por exemplo, nos shampoos, gel de banho, detergentes líquidos. Esses têm um alto potencial para serem reciclados. Ao comprarem algo que venha em plástico, se tiverem possibilidade, o ideal será comprar numa embalagem pelo menos de plástico reciclado. 100% reciclado de preferência, mas já sabe que nem sempre é possível, não é? Bom, para não ficar demasiado longo, vamos fazer isto em duas partes. Ficamos com a primeira parte do ponto da situação e do tamanho do problema neste momento, e na segunda parte vamos ver um bocadinho mais sobre como melhorar o ponto da situação. Se acharam interessante, por favor, façam like e vemo-nos no próximo vídeo. Até já!